Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouco sobre esse método que a nossa convidada criou e vamos aprofundar um pouco e entender como funciona. Ô, Ligiane, fala um pouco para a gente sobre esse método aí, Spark, que é significado faísca. Como funciona? Quais são as etapas dessa jornada? É aplicado no formato individual ou coletivo? Como, como funciona? Tem PDF, é grupo de WhatsApp? Explica melhor sobre esse método aí. Vamos lá. O método Vamos lá. Spark, gente, é um método que foi vivenciado, experimentado, para que ele chegasse a este formato. Eu falo que às vezes a gente, e eu já passei muitas vezes por isso também, às vezes a gente quer criar algo, e aí você fica com a caneta na mão, rabiscando, tentando criar alguma coisa. Não é assim? Com o É Spark verdade. foi diferente. Com o Spark foi algo que eu vivi, que eu experimentei, que eu fui aplicando. E de repente eu olhei e falei, caramba, esse é um método. Por quê? Porque quando eu faço um atendimento, eu utilizo esse formato. Quando eu faço uma palestra e utilizo esse formato, tem uma grande transformação da vida das pessoas. As pessoas, ao final das palestras, vêm conversar, comentar ali os benefícios e falar, nossa, com uma hora e meia de palestra, você me trouxe tanta coisa bacana. E aí, em algumas oficinas e treinamentos, e na minha prática diária, e aí eu comecei a olhar para isso, eu falei assim, gente, é um método. Ele ainda não tinha nome, não tinha nada disso, mas era uma estrutura com que eu trazia toda essa condução Bagagem. de, seja Uhum. de palestra, treinamento, atendimento, enfim, o que fosse. E aí eu trazia nesse formato. E aí eu comecei, sabe, a colocar a ordem em que as coisas precisam acontecer para realmente gerar uma transformação e fazendo toda, que vocês vão ver que tem muito a ver, né, com uma trilha de desenvolvimento. E essa trilha de desenvolvimento, gente, ela é válida tanto para o seu lado pessoal, então assim, não trabalho com liderança, por exemplo, eu quero me desenvolver quanto pessoa e nas relações que eu tenho, a minha autoliderança, o meu posicionamento no meu meio pessoal, social, enfim, e muito aplicada para líderes. Por quê? Porque eu trago toda uma roteirização desde a sua, que a gente, né, aquela faísca interior, aquilo que pulsa, por isso que o nome ficou Spark, porque é um número, é um nome de, né, em inglês, faísca, e tudo começa com essa faísca. Tudo começa com aquilo que pulsa dentro de você. E aí, o Spark é um acrônimo, né, onde a gente tem cada letra do Spark, ele traz um significado, então tudo começa. Então começa o start, né? É o start, é a start dessa faísca. Então esse Isso. S já é esse start. O P, ele tem a ver com propósito. Então, primeiro eu conheci lá, startei essa faísca. Então, não é tão simples assim. Eu preciso me conectar, eu preciso entender, eu preciso trabalhar os meus valores, trabalhar aquilo que tem significado real para mim, entender de onde vem, seja eu quanto pessoa ou se eu sou líder, de ter a percepção como eu sou líder. Porque às vezes você se conhece quanto ser humano, se É, conhece como filha, esposa, mãe, né, marido, mas enquanto profissional, o quanto que você conhece, o que é importante para você, quais são os seus valores que você não abre mão, né? E às vezes você se identifica em algumas situações de trabalho que quando você conhece os seus valores pessoais, você começa a entender que alguma coisa que está sendo um pesar muito grande lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua casa, tem a ver com um valor seu que é ferido nessa relação. E se você tem esse valor ferido nessa relação, muitas vezes você tem um grande desafio na mão e que você não sabe nem qual é a causa. E aí, quando você conhece, fala, poxa vida, agora eu estou entendendo por que tal situação me incomoda tanto. Por que isso para mim é tão pesaroso, assim, sabe? Então, isso tem a ver com esse primeiro momento que é o start, né? O despertar, vamos dizer assim. Depois, então, vem o propósito. Porque agora eu já me descobri, já me percebi quanto líder, já sei como eu né, opero em relação a aquilo que eu não abro mão e aquilo que me impulsiona e me faz querer seguir a minha vida. E aí eu vou para o propósito. Então, agora, qual é o meu propósito? A vida com significado. Qual é esse significado? E aí existem técnicas e ferramentas para que você trace ali o seu propósito de vida.
e identificando qual é esse seu propósito de vida. Que aí você começa a linkar, você vai vendo que tudo que eu vou falar aqui é uma grande engrenagem, tá? E aí você começa a linkar, poxa, já descobri, já startei, já comecei, identifiquei o meu propósito de vida. E aí eu vou para onde? Aonde isso tudo impacta, gente? Nas minhas relações. Então, vem o Amplify Connection, que é você realmente ampliar as suas conexões. Mas quando eu falo ampliar as conexões, não é de você se conectar com o maior número possível de pessoas. É você se conectar de grandíssima intensidade com aquelas pessoas que se relacionam contigo. É aquela conexão genuína. E também tem técnica para isso, para você abrir esse portal, abrir esse canal, né, de fazer essas conexões. Depois a gente vem para o ressignificado. Porque lembra quando vocês comentaram, né? Mesma questão ali que em alguns momentos a gente fala da pessoa que às vezes é muito tímida. Aí você descobre que aquela pessoa que é muito tímida tem toda uma situação, uma crença que muitas vezes ela arrasta de muito tempo, de outras vivências, e você traz ali para aquele momento e aquilo é transcendido e você tem, né, traz um outro olhar para sua vida e se livra dessas amarras, desses pesos, daquilo tudo que é pesaroso ali para você e não deixa você avançar. E aí, quando você se depara, quer dizer, você já sabe os seus valores, você identificou o seu eu líder, ou o seu eu, né, na sua essência, você trouxe isso tudo, né, tá muito latente, pulsante para você, você trouxe ali o seu significado, já identifiquei o que eu quero com isso, onde eu quero chegar, para onde eu quero ir. Já tenho ali uma relação super bacana com a minha equipe ou com os meus pares em algum outro formato, mas aquilo já foi sendo construído, a gente está trabalhando e nesse momento também já ressignifiquei um monte de coisas que fazia com que eu tivesse alguns comportamentos com essas pessoas ou até mesmo permitisse coisas que hoje eu já sei que eu não permito mais e, né, e vai transcendendo. E aí o que acontece? Ah, a virada de chave. Aí acontece a virada de chave, que é o K-Inspiration, que é essa viradinha de chave, que é quando a gente realmente olha para toda essa trilha, identifica algum ponto e aí você consegue realmente trabalhar e conduzir aquele ponto específico. Por isso que eu estava falando para vocês que alguns assuntos eu acho muito. Para mim, gente, claro, faz sentido para muita gente. Eu acho que, né, cada um tem aí o seu significado, os seus valores, aquilo que faz sentido. Mas para mim, gente, tem sentido algo que é trabalhado como essa grande engrenagem, porque nada é tão singular. Sempre tem algo associado, sempre tem, né? A gente vai conversando e vai identificando. Eu preciso saber das relações de trabalho, dos exemplos, do que acontece na prática diária, o que está funcionando. Poxa, que legal! Você consegue perceber que isso que está funcionando, que está indo super bem, tem a ver com aquele valor que você disse que é importantíssimo para você? Ele tá sendo seguido, ele está sendo fluido na sua vida. Por isso que te traz essa sensação de bem-estar. Sabe esse outro ponto que para você, olha, eu sempre falo, quem me conhece um pouco sabe que eu falo muito que um valor importantíssimo para mim é a transparência. Transparência é um valor assim, sabe, que eu não abro mão. Eu gosto de relações transparentes. Eu acho que quando você tem a transparência, você trabalha a sua vulnerabilidade, você trabalha, né, a sua essência, você vai trazendo elementos para a sua vida. Só que o que acontece? Isso eu fui descobrindo também lá no meu processo de autoconhecimento. Alguns pontos na minha vida que não tinha transparência era um grande pesar para mim. Só que às vezes você não identifica isso de cara, você não percebe. Vamos supor, você vai para uma reunião de trabalho e aí alguém apresenta algo para você, mas não apresenta com muita clareza. Apresenta só aquilo que compete a você. Você não conhece o todo, você não sabe onde aquilo vai chegar, você não sabe o impacto, você não sabe de nada disso. Você só sabe aquilo que diz respeito ao seu setor e à sua função. E aí você fica, gente, mas e o que mais? E o que mais? Então, assim, para mim, isso era algo tão desastroso, era algo que não me motivava, que eu não conseguia trazer o meu melhor. E aí, quando eu descobri que a transparência é um valor importantíssimo para mim, começou a cair minha ficha. Eu falei, tá vendo essa situação aqui? Por que me incomoda? Por que isso me incomoda tanto? Me incomoda porque não tem transparência no todo.
eu não sei aonde isso vai chegar, eu não sei de onde isso veio, e isso vai fica de uma forma que você fala, pronto, é isso, é por isso que eu tô incomodada. Não é bril, não é, sabe, ah, é porque eu quero saber, não é nada disso. É porque existe um valor que para mim é muito importante e isso está sendo ferido. Isso acontece muito nos times, quando você olha num grupo de pessoas e às vezes alguém traz, nossa, gente, Kevin ponto na reunião, mas me incomodou tanto. Mas eu tô tão. Ai, você sabe que pra mim, eu tirei de letra? Sabe que pra mim nem, sei lá, não olhei por esse viés, não. E aí por isso, porque aquilo não tem esse valor associado para aquela pessoa. E se para você tem, é um grande pesar. Só que isso, gente, a gente precisa descobrir. E aí você vai trabalhando todos esses aspectos teus para que você consiga ser um líder muito mais assertivo, ser essa pessoa inspiradora que você quer. Porque se você quer ser um líder inspirador, você precisa estar inspirado, você precisa se conhecer, você precisa saber todo esse formato do eu líder. Aliás, eu falo que o único momento que você utiliza a palavra na sua vida, eu líder, é quando você está olhando para você. Só. Somente nesse momento. Você está olhando para você está entendendo de que forma que você opera e funciona e se conhecendo é o eu líder. E ele é importantíssimo. O eu líder, ele é importantíssimo. Ele te traz um mapeamento de como é que as coisas funcionam na sua vida. Então, o Spark, ele veio realmente com essa metodologia. E isso, gente, a gente pode trabalhar de forma individual, a gente pode trabalhar de forma em grupos. Em grupos é riquíssimo. Estou começando uma mentoria em grupo, porque assim, já trabalho no individual, mas fala assim, poxa, em grupo a gente vai ter essa troca, igual nós estamos tendo aqui, eu estou trazendo um exemplo, você está trazendo o seu, o pessoal está interagindo, e aí Boa, você boa, vai, boa. você vai alavancando esse conhecimento, entendeu? Mas ele também pode ser feito por oficinas. Em oficinas a gente tem dinâmicas para trabalhar essa questão do líder com o liderado, fazer essa interação. Isso também pode ser feito em palestras. Aliás, isso tudo começou na minha vida com as palestras que eu fui fazendo e fui verificando que eu Legal, cara. trabalhava isso tudo ao longo das palestras. Então, é isso. Eu sou apaixonada por esse método, falaria aqui por muito tempo dele e dos benefícios. Ai, que maravilha, cara. Olha, gente, ó, quem quer contratar a palestra da nossa convidada em mentoria, entra no site dela, vou deixar abaixo. Entre em contato com a equipe dela, agenda um horário e faça sua empresa alavancar seus voos. Outra coisa, o atendimento dela na palestra é 1h30, que, cara, imagina a sua palestra 1h30. Que show que deve É um ser. desafio, viu? Eu vou te falar que é um desafio fazer palestra em 1h30, quando eu falo assim, Caramba! olha, isso pode ser considerado um Ah, pouquinho eu não ali, um acredito, pouquinho ali, porque, porque olha, uma hora e advogada trinta. Marisa, excelente profissional. Muito Ai, obrigado. Marisa tá na sala, que legal, seja O bem-vinda. workshop dura 3 horas, mas pode colocar mais 2 horinhas aí para dar 5, porque, cara, é muito gostoso conversar com você. Ai, que gostoso. E a duração da mentoria é 1 hora, mas não acredito que seja 1 hora. No individual a gente consegue fazer em 1 hora, no coletivo a Consegue. gente acorda, né? Acho que tudo eu falo, tudo são alinhamentos de expectativas. A gente acorda aí alguns formatos. O importante é que a gente consiga, dentro desse tempo Ah, estabelecido, transcender tudo aquilo que precisa. Eu acho que, né, a gente traz aí até tirou essas informações lá do site, que eu coloco isso porque a pessoa tem que ter ali um norte, né? De quanto tempo mais ou menos isso é feito, em quanto tempo isso é feito. Mas, na Liane, verdade, tudo é negociável e a gente pode seguir. só me tira uma dúvida. Sim. Não existe uma data de desculpa, não existe uma data certa de mentoria para começar ou não, né? Eu tô, Ah, eu quero eu tô com o ligar para grupo você aberto. agora, eu ligo e a gente alinha. É isso? É isso. Vamos Eu lá, tô outro com o grupo exemplo. aberto agora, tá, Hum, Alvarenga? Se as pessoas quiserem, entre lá no meu Instagram, vai no direct, fala, olha, eu quero a mentoria, tal, e aí eu vou sinalizando para vocês como é que a gente boa, está operacionalizando tudo isso. Tem o boa. link, tudo direitinho, tem um pessoal muito bacana, assim, para que a gente possa fazer essa interface, todo mundo sair super satisfeito, que é o grande objetivo. Eu falo tudo, quando você faz algo com um propósito, quando você É faz aquilo diferente. com vida com significado, para mim o mais importante é que a gente consiga realmente
montar essa turma num horário, num momento que fique confortável para todos, tá? E no individual a gente vai tratando também, né, nesse formato. Mas acho que o mais importante é vocês saberem dessa questão da transparência. Acho que transparência ela é muito importante. Eu não sinalizei ainda uma data, porque eu estou formando as turmas, e aí de pequenos grupos, né? São grupos de até 10 pessoas, para não ficar aquela sala Boa, muito cheia. boa, Porque senão boa. a gente perde, né? Eu falo assim, não adianta você querer ter uma sala de mentoria e aí as pessoas não têm oportunidade de dar a sua contribuição, de trazer Então, gente, o seu exemplo prático. Então, são turmas de até 10 pessoas para que a boa, gente possa boa. fazer esse trabalho, tá? Mas se alguém falar assim, ah, Ligiane, olha, eu não me sinto confortável, eu queria muito algo individual, a gente também consegue organizar, tá bom? Gente, já são 2h25. Poderia ficar mais uma horinha com você aqui, facinho, facinho. Fácil. Mas eu não quero atrapalhar o seu sábado aí, amanhã é Dia das Mães. Aproveito para te desejar um ótimo Dia das Mães, para sua mãe também. A mãe Obrigada. seria sua sogra também, né? Sim. E eu vou deixar o contato dessa fera aqui. O WhatsApp, ela tá no 17, DDD 17, 99816 4182. Ela tem o Instagram, arroba Ligiane Meirelles, Ligiane Menezes. com dois Com L's. dois E o site L's. dela, dois L's. E o site dela é ligianemeirelles.com. Eu não te achei você no YouTube, Ligiane. Você tem uma página no YouTube? Eu ainda não estou no YouTube. Ainda não estou no Então tá, é YouTube, por isso que mas eu não vou achei. chegar lá. Tá bom. Vou chegar lá, vou chegar lá. Ligiane, foi um prazer ficar quase uma hora e meia aqui conversando com você. Foi uma aula, um aprendizado, tá? A live vai estar gravada no Instagram e no YouTube. Então, assim, vai muita gente que não pôde estar presente agora vai ter oportunidade de assistir essa uma hora e meia aí de bate-papo. Cara, foi espetacular. Você tem uma hora muito boa. Então, eu imagino uma palestra sua, sim, ao vivo, como deve ser espetacular. Se transmite uma energia boa, se transmite confiança e entende do assunto, né? Como a sua amiga falou aí, esqueci o nome dela. Essa manja do assunto. Gostei dela. Olha, um Ai, abração. obrigada. O canal está sempre Obrigada. aberto aqui, tá? Tiver novidades aí, Luiz Cláudio, vamos marcar outra live? Cara, que você manda. Que você que manda, tá bom? Obrigada. E Jane, muito Obrigada, obrigado, querido. tá? Obrigado por tudo Obrigada, mesmo. obrigada a todos que estiveram aqui conosco. E para você Tchau. que vai assistir essa live em outro momento, também quero deixar aqui a minha gratidão, o meu abraço e que você também consiga trazer aí muitos insights para sua vida com esse bate-papo super rico que nós estivemos aqui. Muito Obrigada. bem, espetacular. Tchau, tchau, Tchau. gente. Um abraço. Tchau, Lidiane. Forte Tchau, abraço. Tchau, obrigada. tchau. Obrigado, Letícia. Obrigado. Obrigado, Lê. Valeu.